Shalom, Ubrahá, amigos da ONG Pergunte ao Rabino. E a pergunta de hoje é da nossa querida Estela, que ela pergunta sobre assuntos de carne com leite. Se a pessoa comeu carne, então o Shulchan Aruch diz que você agora tem que esperar 6 horas antes de comer leite. Mas nesse meio tempo, a pessoa esqueceu que tinha comido carne e comeu uma coisa que tem leite. Se agora já não precisa mais esperar, se agora já liberou, quer dizer, já fez a coisa errada e já, vamos comparar isso a um jejum da Torá, que é o Yom Kippur, e o jejum de Rabanan, que são os outros jejuns. O jejum da Torá, que é o Yom Kippur, cada vez que a pessoa come, ele faz uma transgressão. A não ser que tenha um motivo que, de acordo com a Torá, justifique, que seja um motivo de perigo de vida. Então, isso de uma maneira bem genérica. Tipo, se a pessoa precisa comer normalmente por motivo de perigo de vida, então ele come normalmente. Agora, se não tem nada que justifique, aí cada vez que ele come, ele está fazendo uma transgressão, uma nova transgressão. O jejum de Rabanan não é assim. Se a pessoa comeu, ele quebrou o jejum, quer dizer, ele fez a transgressão de Rabanan, mas o jejum já está quebrado. E aqui a gente não vai comparar dessa maneira, não vai usar esse raciocínio. Nesse caso de carne e leite, vamos entrar no mandamento da Torá, que que você não vai poder. A Torá usa uma expressão, não usa uma palavra explícita, usa uma expressão. Você não vai cozinhar o carneirinho ou o cabritinho, que é o gedi, com o leite da sua mãe. Por que a Torá usou a expressão e não usou não falou explicitamente? Porque dentro de uma expressão você encontra várias opções. Então dizem nossos sábios, o leite da sua mãe, da mãe do gedi. Então, da mesma maneira que o gedi é um carneirinho, um cabritinho, é um animal puro, então daqui a gente aprende que é qualquer leite de animal puro. E Lot Vashel Gedi Bechalev Imah, por causa que o gedi é um animal puro, então qualquer carne de animal puro. E por causa que isso está escrito 3 vezes na Torá, então uma vez é para não cozinhar, uma vez é para não comer, uma vez é para não usufruir. E aí você pergunta, nossos sábios, como eles sabiam tudo isso? Primeiro eles viram isso lá em cima e depois eles justificaram, eles procuraram um motivo aqui embaixo para justificar. Eles falaram, olha, não é porque a gente viu lá em cima isso, é porque está escrito 3 vezes, é porque está escrito o gedi. Mas a alahá na prática sai que você não pode cozinhar, comer ou ter proveito de qualquer carne de animal puro com leite de animal puro. Animais impuros, eles têm já uma proibição que antecede. Se já é proibido comer porco, então o que importa se o porco vai estar com leite ou sem leite? Ele já tem a proibição dele que antecede essa mistura. Então vamos agora em frente. Quando você fala sobre carne com leite, então a mitzvah da Torá é carne com leite que foram unidos por meio de um cozimento. Quer dizer, se leite contém carne, essa carne contém leite. Agora, se você pegar a carne fria com leite frio, fazer tipo um hambúrguer frio
e colocar sobre ele um queijo frio, aí a proibição já não é da Torá, é uma proibição de Rabanan. E a proibição de Rabanan, ela tem um lugar na Torá, tem uma base na Torá, uma base sólida, que está escrito que tudo que eles vão decretar para nós, não podemos nos desviar das palavras deles, nem para a direita, nem para a esquerda. E os nossos Chachamim no Beit HaMikdash, eles fizeram alguns decretos, e entre esses decretos tem o decreto de não comer carne de ave com leite, de não comer carne fria com leite frio, tipo frio com frio, que isso já entra como proibição de Rabanan. Então, na prática, isso que a gente espera 6 horas entre a carne, entre o fato da gente ter comido a carne e depois comer leite ou derivados de leite, e entre o leite e a carne a gente espera 1 hora, aí isso já vai entrar em uma terceira categoria, que é chamada Minhag Israel. Tradição judaica também é Torá. Então, pela Torá, você não pode comer, vamos dizer, um cheeseburger. Está lá a carne quente com queijo quente. De Rabanan, você não pode comer também a carne fria com queijo frio. E a tradição judaica, que ela é diferente de país para país, o Shulchan Aruch traz na Halachá de esperar 6 horas depois que você comeu carne para comer leite. E a tradição no Chabad, entre leite e carne, você espera 1 hora. Então, quer dizer, se a pessoa transgrediu essa tradição, ele não fez nada na prática. Tipo, aí na Holanda esperavam judeus holandeses, judeus ortodoxos de centenas de anos atrás. A tradição era que esperavam 3 horas, depois que comeu carne, esperavam 3 horas para comer leite. Ou seja, quando você fala sobre tradição, você está dizendo assim que o sefaradi, depois que ele tomou leite, ele lava a boca, já pode comer carne. Aí já entra nessa categoria de tradição, cada país como eles costumaram. Mas se a pessoa transgrediu a tradição, ele ainda não transgrediu uma proibição. Ou seja, não entra numa classificação assim que a tradição, a nossa tradição, a gente vai pelo Shulchan Aruch, é de esperar 6 horas depois que você comeu carne, esperar 6 horas para beber leite. Se você comeu carne, lavou a boca e bebeu leite, você não transgrediu uma lei da Torá, não transgrediu uma lei de Rabanan. Você não fez de acordo com a tradição. A tradição é esperar 6 horas. Então, esse detalhe é importante. A pessoa entra num pânico, assim como se ele tivesse comido um cheeseburger, e na verdade não é essa a gravidade. Então, aonde a gente vai aplicar a diferença entre mandamento da Torá, mandamento de Rabanan e tradição? Quando a criança te pede uma comida, então, para a criança você não precisa ser mahmir como você é mahmir para você. Então, você vai esperar 6 horas entre você ter comido carne até você comer leite. Mas se a criança está com fome, dá para facilitar, porque é uma tradição. Ou seja, a tradição ela não tem o peso de mitzvah de Rabanan, não tem a gravidade da mitzvah de Rabanan. E quanto mais que ela não tem a gravidade da mitzvah da Torá. Então, como a criança, a gente costuma facilitar. Se a criança está com fome, o que você vai fazer? Não tem outra coisa para dar para ela, só tem isso. Hoje em dia, graças a Deus, tem muita variedade, mas tinha situações durante a nossa história que do café da manhã você ia para o almoço, do almoço você ia para a janta, e cada um tinha o ovo frito dele, e se um comia o ovo frito do outro, o outro não comia. Então, vamos dizer assim, que tem crianças que elas são muito difíceis, assim, difíceis para comer. No caso desses, essa criança, ela almoçou, ela comeu carne. Agora, tem uma comida de leite que ela consegue comer, e outra comida de carne ela não vai conseguir.
aí ela não vai querer comer. Então cada mãe conhece suas próprias filhas e de acordo com esse conhecimento a mãe consegue aplicar essa tradição se ela está se nesse caso dá para facilitar, quer dizer, a mãe vira rabino nessa hora, né? Ela facilita de acordo com a necessidade da criança. Já tinha feito a brachá antes. Aqui em São Paulo agora está quente. A gente, assim, 28 graus eu já estou sofrendo, né? Talvez você esteja ouvindo a nossa aula no seu estado em Minas Gerais e lá você está dando risada, você fala, como pode ser 28 graus, a gente já está suando aqui, sofrendo. De qualquer maneira, em relação a Kashrut, nós vamos ter o lado Torá, vamos ter o lado Rabbanan, vamos ter o lado tradição, Minag. O Minag, você é rabanito em relação ao Minag, tipo, você, de acordo com a necessidade, você pode facilitar nessas coisas que tem a ver com Minag, com tradição. Então, isso que a gente espera 6 horas é tradição. O Shulchan Aruch traz isso como lei prática, mas o nível dessa lei é tradição judaica. Não é um decreto dos sábios da Mishnah, que seria considerado mitzvah de Rabbanan. Não é um versículo da Torá, que aí seria já um mandamento da Torá, não teria como. O mandamento da Torá, quando você entra em assuntos de kashrut, você facilita em relação ao Pikuach Nefesh. Então, por exemplo, vai ter a festa de Yom Kippur. Então, pela Torá, é proibido comer no Yom Kippur. E aí você entra nos casos que o que você faz em tal caso, quer dizer, pela Torá é proibido comer no Yom Kippur, se tem perigo de vida é permitido. São os dois extremos. Os dois extremos. Agora, dentro desses dois extremos, você vai ter um que é mais próximo, outro que é menos próximo. Então, vamos dizer, você está numa dúvida. É o que você faz. Então, o que é considerado ter comido mesmo pela Torá é você comer um kazait. Kazait é o tamanho de uma azeitona antiga. Isso é considerado que você comeu. Então, aí, e isso em 9 minutos. Então, vamos dizer, se a pessoa come menos de um kazait a cada 10 minutos, não é considerado pela Torá que ele comeu. Vai continuar sendo proibido pela Torá, mas já perde a gravidade, já dentro da própria Torá, já baixa da gravidade de karet, já se torna uma proibição que não tem uma proibição que ela não tem um castigo para ela, tipo, já não é considerado que a pessoa comeu no Yom Kippur. Ela transgrediu a proibição da Torá de não comer, mas não nesse nível de karet. E nós vamos ver assim, em certas proibições da Torá, dentro da própria proibição da Torá, você vai ter vários níveis. E, em resumo, então, em relação ao assunto de carne com leite, a proibição da Torá é quando a carne e o leite são aquecidos, se unem por meio de aquecimento. Proibição de Rabbanan, você comer a carne e o leite que não foram unidos por meio de aquecimento, quer dizer, a carne por si só, o leite por si só, comer eles frio, essa proibição de Rabbanan. E por isso diz o Tosfot Hashanim uma coisa muito interessante, uma história, que o nosso patriarca Avraham Avinu recebeu a visita de 3 anjos e ele sabia muito bem quem eram esses 3 anjos, mesmo que eles descendo para a dimensão do nosso mundo, eles pegaram para si próprios
formas de árabes, né, que eram os hóspedes do nosso patriarca Abraão. O Abraão, ele tinha visto que eles são o Rafael, o Gabriel e o Michael, que são os 3 anjos do primeiro escalão do mundo da Briá. E que quando a Hashem for dar a Torá para a gente, eles vão querer que a Torá fique lá em cima. Eles vão falar, olha, desculpa, a sabedoria divina é uma coisa tão profunda, e o pai, quando está falando com uma criança grande, ele explica tudo de maneira muito profunda. E quando ele vai falar com uma criança pequena, ele fala, olha, não chuta, não grita, não berra, não fala palavrão. Então eles iriam tentar impedir a Torá de ser dada para nós. O que quer dizer nos entregar a Torá? Ou seja, Abraão Avinu estava ensinando para todo mundo a Torá. O que quer dizer dar a Torá para nós? Quer dizer que tem coisas na Torá que somos nós que temos que decidir. Essas coisas antigamente eram decididas lá em cima, antes da entrega da Torá eram decididas lá em cima. E isso vai ser chamado de mitzvah de Rabbanan. Quer dizer, nossos sábios decidiram, aqui nesse mundo, decretaram que você não vai poder comer carne com leite, mesmo que a carne está fria ou o leite está frio. O que foi decretado no Beit Adin aqui embaixo é decretado no Beit Adin lá em cima. Quer dizer que a Torá foi entregue para nós. Nós decidimos e a partir da nossa decisão é decidido lá em cima. Isso aqueles anjos não queriam deixar acontecer. Eles falaram, não importa para a gente que Abraão Avinu está ensinando Kabbalah. O que importa para a gente é que eles decidam lá em cima o que vai acontecer aqui embaixo, e não a gente decidir aqui embaixo o que eles têm que decidir lá em cima. Até que Abraão Avinu deu para eles carne com leite. E diz o Tosfot Hashanim que era carne fria com leite frio, que é isso de Rabbanan. Porque Abraão Avinu cumpriu toda a Torá antes da Torá ter sido dada. E nesse caso ele tinha que preparar uma resposta para Moshe Rabbeinu. Moshe tinha que falar para esses anjos, vocês estavam nesse mundo, vocês tinham pai e mãe. Se eles falassem a gente estava nesse mundo, Moshe Rabbeinu ia falar para eles o que vocês comeram. E eles iam perder a moral. E sendo que o anjo é perfeccionista, depois que aconteceu isso, Abraão Avinu deu para eles comerem carne com leite. E quando foi antes da entrega da Torá, eles queriam que Hashem não desse a Torá. E Hashem pediu para Moshe Rabbeinu dar uma resposta para eles. Moshe Rabbeinu perguntou para eles, vocês tinham... Só que Moshe Rabbeinu, da mesma maneira que eles desceram para esse mundo, eles pegaram formas de árabes. Moshe Rabbeinu, quando subiu para o mundo lá de cima, pegou a forma de Abraão Avinu. Eles viram Abraão, eles se assustaram. Eles falaram, olha, esse aí que deu para a gente comer carne com leite. Aí Moshe Rabbeinu, em forma de Abraão Avinu, assim diz o Midrash, ele pergunta para esses anjos, vocês estavam nesse mundo, vocês tinham pai e mãe, E eles não responderam, porque eles sabiam, eles são perfeccionistas, os anjos. Eles sabiam que se eles vão responder para Moshe que eles estavam nesse mundo, sim, Moshe vai perguntar o que vocês comeram, e aí eles perdem a moral, eles passam vergonha. Por causa disso, esses 2 anjos, o Michael e o Gabriel, eles são os anjos que vêm na sexta-feira à noite, vêm visitar todos nós. Eles conseguem estar em todo lugar ao mesmo tempo, contanto que eles não se revistam em corpos. Né? Quando o anjo se reveste num corpo material, ele não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Por isso que no caso do Yaakov conseguiu segurar o anjo que atacou ele, porque o anjo se revestiu no corpo material. Se fez para si próprio um corpo material. O anjo Michael e Rafael, enquanto eles não se revestem em corpos materiais como eles fizeram no dia que eles foram para a tenda de Abraão, eles podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e eles aparecem na casa de todos nós na sexta-feira à noite. Eles são os 2 anjos que a gente fala Shalom Aleichem, que a gente cita eles, Malachei Ashores. E esses anjos, o Michael e o Gabriel,
E nós sabemos que pela Torá tem duas coisas que são consideradas falta de educação. Falta de educação, você abrir a porta para alguém e fala: sai primeiro, por favor, que é como se você estivesse mandando a pessoa embora. Uma falta de educação, você falar para ele fazer Netilat Yadayim primeiro e lavar a mão antes de você, que é como se você estivesse falando que a mão dele está mais suja do que a sua. Como pode ser que depois que você chamou esses anjos, você falou Shalom Aleichem, você falou para eles Boachem Leshalom, venham bem-vindos em paz, você fala para eles Baruch Leshalom, me abençoe em paz, você fala para eles no final Tzischem Leshalom, vocês saiam em paz. Quer dizer, você está abrindo a porta para eles, você está autorizando eles para ir embora. E isso, judaicamente falando, é uma falta de educação. Então, como pode ser que a gente faz uma coisa dessas? E aí entra esse assunto, que sendo que eles comeram carne com leite na tenda de Abraão, e depois, por causa disso, nenhum anjo nunca mais comeu com ser humano, e até o anjo que foi falar para o Manoah que ele vai ter o filho Shimshon, Sansão, ele falou para o Manoah: não vou comer da sua comida. E aí o Manoah viu que ele era um anjo. Então, depois que aqueles 3 anjos comeram na casa de Abraão, Abraão aprontou para eles, nenhum anjo nunca mais comeu na casa de ninguém. Então, por causa disso, na hora que você vai comer e a outra pessoa não pode comer, ou a outra pessoa vai se lembrar de uma coisa errada que ele fez, tipo, você comendo, os anjos não vão poder comer com você, e também você vai estar lembrando eles vão perder a moral na hora que você começa a comer, você vai estar lembrando eles que eles comeram carne com leite. E eles são perfeccionistas. Não são como você, que se te lembrar de uma coisa errada que você fez, você fala: tá bom, mas agora eu já não faço mais. Eles são perfeccionistas. Então eles fizeram coisa errada, eles vão sofrer não eternamente, não, mas eles estão traumatizados. Por causa que eles vão ficar constrangidos na hora que a gente começar a comer, a gente fala então Tzeschem Leshalom, vocês podem sair em paz. Tzeschem Leshalom, quer dizer, o Ashkenazi troca o T por S, né? Tzeschem. Uma coisa interessante que duas línguas parecidas, elas se misturam. Português e espanhol viram portanhol, sendo que o árabe é um derivado do hebraico clássico. Então o árabe é muito parecido com o hebraico. E aí o árabe tem as regras dele, né? Que o S vira T. Então você fala Shloshá em hebraico, no árabe você fala Taletá, que quer dizer 3. Você fala Tnaim, é 2. Em hebraico você fala, no árabe você fala Tnaim, em hebraico você fala Shnaim. Então o S no hebraico vira T no árabe. E tem no hebraico tem um taf com pontinho dentro, tem um taf sem pontinho. O taf com pontinho, os judeus europeus, os ashkenazim, eles leem ele como T. E o taf sem pontinho vai ser lido como S. E aí você vê que os romanos, quando eles viram a história de Davi e Golias, traduziram para latim, eles escreveram Golias com S, mas na verdade está escrito com Taf sem pontinho, que o sefaradi vai ler Goliat, David e Goliat. Então aqui também entra essa regra, assim, que a gente fala Tzeschem, né? Eu acho que a Nazi fala Tzeschem, lá viram S, o sefaradi fala Tzeschem, o S vira T. Isso já é outra história, isso não tem muito a ver com o nosso caso.
Então, em outras palavras, estamos aqui a caminho da ONG, no túnel, o trânsito parou, mostrar para vocês assim, muito interessante. O trânsito de São Paulo é uma das maravilhas da natureza, é uma coisa assim incrível. Mostrar um pouquinho para vocês. Aqui vocês estão assistindo a nossa aula nesse ambiente tão agradável, dentro de um dos muitos túneis da cidade, da nossa cidade. E o problema é que o túnel para, né? Você está embaixo da terra, parado, estudando o Torá. Então a gente continua em frente. Então, muito obrigado para nossa querida Estela e querida família. Muito obrigado para todos vocês, amigos da ONG, que assistem às nossas aulas. Que a gente dê a vocês que tivav v'chatima tova, l'shana tova u'metuka, הצלחה, בריאות, פרנסה ושפע, נחת יהודי אמיתי מכל המשפחה, וכל טוב.